Muito boa tarde a todos. O meu nome é Filipe Cruz. Na F3M coordeno o Training Center, que é a nossa unidade de formação responsável pela execução desta ação, destas jornadas que hoje temos preparada para vós. O evento vai ter então duas partes. Uma primeira parte com a exposição dos nossos oradores, e temos connosco o Dr. Paulo Coelho, que moderará estas jornadas, a doutora Catarina Amaral, a doutora Teresa Sarmento, a doutora Daniela Silva e a doutora Beatriz Moura. Terminada esta primeira parte e estas suas primeiras intervenções, o Dr. Paulo Coelho moderará o debate entre todos os participantes, tendo à vossa disposição os oradores para poderem interagir e esclarecer aquilo que pudermos esclarecer. Tenho connosco o meu colega Filipe Pinto, que é diretor da área de negócio e da economia social, a quem eu convidei para, representando a administração da empresa, poder fazer a abertura desta sessão. Antes de mais, bem-vindos estarem aqui. Eu estou a ver que já ultrapassa bem os 200 participantes, portanto, o que quer dizer que será com certeza um debate muito bom, e esperamos que todos vós, no fim, saiamos todos a saber mais um bocadinho sobre esta matéria tão complicada como o impacto que tem o Covid no nosso dia-a-dia. Como é evidente, na F3M, como em todas as empresas, como todos vocês que estão aí, sejam elas instituições públicas, privadas, empresas, é evidente que teve um grande impacto. No nosso caso, pronto, para terem uma ideia, o que nós fazemos é produtos e serviços, principalmente para a área da economia social, portanto, produtos de software e serviços dentro da área da formação, como hoje, por exemplo, estamos aqui num evento muito dedicado. É evidente que internamente na F3M houve muitas alterações. Um dos casos é, olha, eu estou em casa, pelo menos isso, é uma grande alteração. Nós quase todos, mais de 90% estamos em casa, portanto a empresa tem 130 e tal pessoas, recursos humanos, e mais de 90% estamos em casa a trabalhar. Portanto, só por aí já houve uma grande alteração. Mas em relação ao software, é evidente, não é? Para quem é nosso cliente do nosso software, viu neste último ano, não é? Houve grandes alterações no software, sejam elas legais, para acompanhar, seja os layoffs da vida, seja outra coisa, portanto, houve grandes alterações. O programa do Utentes também tentou ter algumas funcionalidades que viessem ao encontro das novas necessidades, não é? Que agora acontecem. E pronto, era isso um bocadinho que eu vos queria dizer, ou seja, tentamos, a F3M como tal tenta encontrar funcionalidades no software que venha dar resposta aos novos desafios que temos pela frente e ainda teremos pela frente. Antes de mais, porque temos aí as pessoas entendidas para falar, não serei eu. Mais uma vez, bem-vindos, e esperamos todos que ao fim tenhamos mais algum conhecimento sobre esta matéria, que daqui saia mais algo. Ensinar e aprender em tempo de Covid, implicações, recomendações e estratégias. Dr. Paulo Coelho, o que é que nós vamos ter esta tarde para apresentar sobre esta matéria? Ora, muito boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite para participar convosco nestas jornadas e para moderar esta mesa. É sempre um gosto. E agora, respondendo aqui à sua questão. De facto, ensinar e aprender em tempos de Covid-19 tem sido uma emergência atual, porque a verdade é que nós vivemos tempos excepcionais. E estes tempos excepcionais têm trazido algumas dificuldades em gerir as emoções, em gerir o nosso dia-a-dia, em controlar muitas vezes a nossa ansiedade, em conseguirmos dar as melhores respostas às pessoas que estão à nossa volta, e por pessoas à nossa volta nós vamos entender aqui não só os nossos familiares,
mais próximos, e nomeadamente quem tem filhos, o caso dos filhos, e é para isso que nós cá estamos, na parte do ensinar, também muito ligados à parte infantil, mas também aos próprios profissionais que de repente viram-se com uma modalidade de ensino à distância, sem qualquer tipo muitos deles sem qualquer tipo de contacto anterior com esta modalidade, e de facto isto obrigou a uma necessidade urgente, sem um grande tempo para tal, de nos adaptarmos todos a esta realidade. Eu próprio, como psicólogo que sou da área da infância e adolescência, tive rapidamente que me adaptar à modalidade de consultas online, que era algo que até ao Covid, para mim era completamente impensável, dar consultas online a crianças e adolescentes, e hoje em dia há casos em que continua a não ser possível, mas já consegui fazer um grande trabalho, um grande trabalho no sentido de muitas consultas online, e tive que me adaptar. E, portanto, a verdade é que esta situação e esta necessidade de adaptação gerou também muita confusão e muita ansiedade nos próprios profissionais da área da educação, e que muitas vezes tiveram que desenvolver métodos, pensar em atividades que fossem possíveis de desenvolver à distância, principalmente pensando aqui nos jardins de infância, principalmente, porque, de acordo com o que nós conversamos inicialmente, é para esse público-alvo, os profissionais deste público-alvo, que em específico que nós estamos aqui a nos dirigir, e de facto começamos a encontrar, e pensando aqui quem trabalha na área da saúde mental, como uma grande parte, o meu caso e mais duas oradoras da mesa, que trabalham diretamente com a saúde mental, nós começamos a encontrar cada vez mais alterações ao nível da saúde mental, tanto das crianças, como das próprias famílias, como dos próprios profissionais. E nós aqui encontramos muitas vezes uma sequência. Muitas vezes nós temos claramente um profissional que se sente desamparado, passa a expressão, pouco preparado para esta realidade, tenso, um pouco confuso, e depois, em termos de planeamento, planificação das atividades, com alguma dificuldade em conseguir compreender o outro lado, também temos isso, mas não com má intenção, mas simplesmente porque não está, foi acompanhado de surpresa e não está preparado para isso, e que depois acabamos por ter pais que recebem uma série de atividades e de sugestões por parte das instituições de ensino, mas que também estão em teletrabalho e que não sabem como é que hão de gerir esta situação, e que depois, naturalmente, isto reflete-se também depois nas próprias crianças, ao nível da estabilidade e do bem-estar emocional, e aqui não estamos a falar só do facto destas crianças estarem em casa, confinadas, sem contactos sociais com os seus pares, sem a possibilidade, muitas vezes, de extravasarem muita daquela energia que têm acumulado e que, de facto, precisam, enquanto crianças, do espaço ao ar livre, do correr, do brincar, do estar com os outros, e que se viram repentinamente, desde há um ano para cá, completamente privadas desta possibilidade. E que isto só por si já tem implicações na saúde mental e no bem-estar emocional e comportamental das próprias crianças, e depois, se nós adicionarmos a isto, se somarmos a este fator o stress dos adultos, seja de parte dos educadores de infância, seja por parte dos próprios pais, nós de facto depois acabamos por encontrar situações em que as crianças e o ambiente familiar e o bem-estar familiar está a passar por uma situação extremamente difícil. E, portanto, qual é o objetivo destas jornadas? Quando nós estivemos a conversar, quando a F3M me contactou e tivemos a debater estas jornadas, é basicamente nós também aprendermos o que é que poderemos aprender e retirar desta experiência, não é? E procurarmos de alguma forma aqui, estes 4 oradores que estão aqui nesta mesa, procurarmos em conjunto, de alguma forma, aprender alguma coisa com isto, termos noção das implicações que esta realidade tem no dia-a-dia de cada um, seja dos profissionais, seja das famílias, seja das crianças, e que recomendações e estratégias poderemos absorver daqui
poderemos retirar para conseguirmos reduzir os riscos e as consequências que estes riscos trazem e, de certa forma, adaptarmos um pouco melhor dentro daquilo que é possível a esta realidade, trazendo alguma estabilidade à vida de todos os que estão a viver esta realidade, que somos todos, sem exceção. Portanto, este é o objetivo. Para isso, que temas nós temos hoje aqui para debater? Iremos iniciar com a pedopsiquiatria, com a doutora Catarina Amaral, que irá falar sobre o impacto emocional nas crianças e as alterações comportamentais subjacentes aqui a toda esta situação pandémica que estamos a viver e de confinamento. De seguida teremos a professora Teresa Sarmento, professora auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho e que tem desenvolvido, que faz parte de vários projetos de investigação e que vai nos falar aqui, o tema será preservar a participação da criança no processo de educação à distância, portanto, muito pertinente aqui para a parte das educadoras de infância, com algumas recomendações muito importantes. Teremos de seguida a doutora Daniela Silva, que de base é educadora de infância, mas neste momento tem um doutoramento e na área da infância, com investigação feita nesta área e desenvolve muitos projetos de formação também sobre a área infantil, que nos vai falar sobre as boas práticas na educação de infância em tempos de confinamento. E, por fim, teremos a doutora Beatriz Moura, psicóloga de infância e adolescência, que vai nos falar das rotinas e da importância da sua manutenção para as crianças e de que forma é que, através do ensino à distância, através da educação de infância, dos educadores de infância, conseguirimos manter alguns objetivos que são necessários atingir em termos de pré-escolar, mas respeitando muitas rotinas da família no dia-a-dia, de forma a não sobrecarregar demasiadas famílias. Portanto, estes são os 4 temas fundamentais, são os 4 oradores que nós teremos, e eu passo já, neste momento, a apresentar a primeira oradora da tarde, que será a doutora Catarina Amaral, e portanto aqui eu vou, ao apresentar cada um dos oradores, irei fazer aqui um breve resumo biográfico do orador. E portanto, a doutora Catarina Amaral é pedopsiquiatra, tenho o prazer de trabalhar com a doutora Catarina Amaral na clínica minha, em Braga. Pertencemos à mesma equipa e é um gosto trabalhar com a doutora Catarina Amaral. A doutora Catarina Amaral é formada em Medicina pela Universidade do Minho e, entretanto, fez a especialização em Psiquiatria da Infância e Adolescência no Hospital Psiquiátrico de Coimbra. Neste momento dedica-se à pedopsiquiatria em geral, mas tem especial enfoque nas doenças do neurodesenvolvimento, nas perturbações da primeira infância e nas perturbações da ansiedade. Ao longo destes anos tem vindo a desenvolver vários trabalhos e frequentado vários cursos, alguns deles, e nomeando aqui alguns, alguns não todos. Portanto, estamos a falar de várias formações e estágios no estrangeiro, tem tido formação intensiva em neuropsicofarmacologia da infância e adolescência, tem um estágio no Royal Children's Hospital em Melbourne, na Austrália, ao nível da hiperatividade e déficit de atenção, e muitas outras formações internacionais, sendo que atualmente também tem formação na terapia cognitiva comportamental e está neste momento a terminar a formação em diretora de psicodrama pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama. Portanto, a doutora Catarina Amaral irá-nos falar sobre o impacto emocional nas crianças e alterações comportamentais decorrentes do Covid-19. E eu passo a palavra à doutora Catarina. Olá, não sei se já me estiveram todos a ver. Obrigada pelo convite, obrigado, Paulo, por esta simpática apresentação. O que me compete aqui hoje falar prende-se com o impacto emocional que a pandemia tem nos mais pequenos, particularmente em crianças em idade pré-escolar. Mesmo dentro destas idades, a variabilidade é muita, o impacto pode ser muito diferente. Uma criança acabada de nascer, que tenha poucos meses de vida, essencialmente precisa da presença dos pais, precisa de colo, precisa de muita atenção. Se os pais estiverem emocionalmente bem, não há motivos para os mais pequenos terem dificuldades emocionais.
Já em crianças mais crescidas, temos que ter em conta que cada fase do desenvolvimento se reveste de particularidades importantes que condicionam a forma como as crianças de diferentes idades veem o mundo e como elas lidam com as adversidades. Torna-se fundamental, então, considerar a etapa em que as crianças se encontram para termos uma comunicação eficaz com elas. Desculpa. Sabemos que crianças com apenas 2 anos são capazes de se aperceber das diferenças que surgem à sua volta, das rotinas alteradas, da ausência de familiares que habitualmente estão presentes. Também sabemos que as crianças pequenas, em idade pré-escolar, são egocêntricas. Elas entendem que o que se passa à sua volta pode ser relacionado com elas ou com alguma coisa que elas tenham feito. Além disso, as crianças usam uma coisa que se chama a lógica associativa, que é um tipo de pensamento em que 2 eventos que não estão relacionados são explicados ou justificados um pelo outro. E então, o egocentrismo e esta lógica associativa podem levar a um pensamento mágico, que é uma teia de ideias entre a fantasia e a lógica que explicam como é que a criança pode ter causado algum acontecimento. Portanto, é preciso nós estarmos atentos e percebermos se as crianças estão a culpar ou se estão a sentir que isto está a acontecer por alguma coisa que elas fizeram. É importante também não só nós adequarmos o vocabulário nas nossas explicações às crianças, mas também garantirmos que eles compreendem a causalidade do que está a acontecer. Mais do que dar-nos explicações intermináveis sobre esta pandemia, o que é, importa muito nós ouvirmos as nossas crianças, corrigirmos os erros de percepção. Já contei assim essa história, não sei, num artigo. No primeiro confinamento, eu a dada altura percebi que o meu filho de 4 anos achava que o coronavírus era uma bola gigante que estava coberta com flores, que ia passar por cima do nosso país e a esmagar isto tudo. E, de facto, se nós nos colocarmos na cabeça das crianças, não é difícil nós entendermos este conceito. Atrás dos telejornais e o que eles veem na televisão são telas muito grandes, maiores do que os próprios jornalistas, com imagens do coronavírus que está ampliado milhares de vezes. Falando agora um bocadinho do impacto, embora ainda seja incerto o impacto a longo prazo nas crianças pequenas, elas têm demonstrado tanto sinais de stress emocional como sinais de uma incrível resiliência. E, logicamente, todas as crianças são diferentes e nós precisamos estar atentos aos sinais de cada criança. Nesta idade, elas ainda estão a aprender a falar sobre os sentimentos e têm muitas vezes dificuldade em identificá-los. E devemos ser nós, os adultos, a darmos o exemplo, a falarmos dos nossos próprios sentimentos. Os jogos são uma ferramenta muito útil. Por exemplo, toda a gente deve conhecer os professores do Monstro das Cores. Há um jogo baseado no livro do Monstro das Cores, da Ana Llanas, em que cada emoção se atribui uma cor. E depois cada pessoa pode falar da cor do seu dia, o que é que nos deixa daquela cor. Pode, por exemplo, ser traduzido aos pais que usem os momentos de refeição, para conversar em família, cada um pode dizer a cor do seu dia e idealmente começando pelos adultos, para que as crianças consigam imitá-los. A dificuldade na expressão emocional das crianças muitas vezes leva a alterações comportamentais, como irritabilidade, explosões mais frequentes, birras, regressões desenvolvimentais muito importantes, deixar de comer sozinho, deixar de dormir sozinho, voltar a fazer xixi na cama. E nós devemos estar atentos a estas manifestações e tentar perceber qual é a sua causa. Será que a criança se sente culpada pelo que está a acontecer? Será que a criança está com medo? Será que se sente sozinho porque os pais têm pouco tempo para ele? Tem saudades dos amigos? Tem saudades de brincar na rua? E isto é fundamental. É muito importante percebermos a causa para conseguirmos ajudar as crianças mais pequenas. As crianças filhas dos pais separados também estão em maior risco, uma vez que podem ter que ser separadas de um dos progenitores devido a isolamentos profiláticos ou mesmo a doença de um dos pais e temos de estar atentos. Além das crianças, também os pais das crianças estão a passar momentos difíceis, de muita ansiedade e que nem sempre a paciência está nos melhores dias. E nós devemos lembrar-los que eles são os adultos da família, que são o seu principal exemplo. Neste caso, a consciência emocional é muito importante e as crianças são um espelho das nossas emoções. Nós, adultos, conseguimos deliberadamente ocultar as nossas emoções, gerindo a nossa expressão facial. Isto é uma arma grande a nosso favor, porque embora falarmos das nossas emoções seja muito importante, nós temos que disfarçar os nossos estados de ansiedade, temos que tentar proteger o contágio dos nossos estados de ansiedade para as crianças. E, logicamente, que as crianças estão inseridas num contexto familiar e social e nunca podem ser avaliadas individualmente. Mais importante do que a idade ser mais pequena, maior, é o meio onde elas estão inseridas. As famílias organizadas, famílias bem estruturadas, em que cada um tem um papel muito bem definido, em que os cuidadores se encontram emocionalmente bem, isso é logicamente importante, são contentores, são afetivos, têm tempos para as crianças, brincam,
estimulam as crianças estão em muito menor risco de vir a ter problemas do que aquelas famílias em que algum destes fatores não é verificado. E é lógico que nós vivemos realidades muito distintas. Há famílias em que estão os dois pais, por exemplo, em casa, com uma criança, têm um horário de trabalho flexível, mantiveram os seus horários, e depois há outras famílias em que, por exemplo, apenas um dos pais está em casa, tem um horário rígido de trabalho, como, por exemplo, os trabalhadores de call centers, com várias crianças. Eu já, pessoalmente, por coisas da minha vida, tive que ligar a call centers e já várias vezes ouvi ao fundo crianças a chorarem. E estes pais, muitas vezes, não têm alternativa, não podem deixar os seus trabalhos sob pena de serem dispensados, e isto não é viável para muitas famílias. E fiquei contente quando houve aquela decisão de ser implementada a medida para os pais com menos de 12 anos poderem pedir o apoio da Segurança Social, em detrimento de estarem em teletrabalho. E eu acho que é muito importante, porque de facto é absolutamente impossível cuidar de uma criança em idade pré-escolar e estar a trabalhar ao mesmo tempo. Eu corro o risco de me aparecerem aqui agora os meus se acordarem da seca, entretanto. Ainda bem que o Estado se apercebeu dessa falha e que permitiu isso da Segurança Social. Muitas escolas estão a fazer aulas online, mesmo para crianças muito pequeninas, com 2 anos, e embora estes não consigam manter a atenção, estes momentos são muito importantes para promover o contacto com os professores, com os coleguinhas da escola que não vêm há muito tempo. E nesta fase do desenvolvimento das crianças, as aprendizagens fazem-se a brincar e é muito importante ensinar os pais a brincar em casa. Nestes momentos de interação com as famílias, podem ser dadas ideias de jogos, brincadeiras que os pais podem fazer com os seus filhos, ou mesmo tarefas para o dia a seguir que sejam integradas nas rotinas e não tarefas que obriguem os pais a pararem o seu trabalho ou o que estão a fazer para fazer com as crianças. Os trabalhos de pintura, colagem, recortes, são muito importantes para a motricidade e para o desenvolvimento de outras competências nas crianças, mas podem ser adiados se os pais não tiverem tempo para ajudar as crianças a fazê-los. Podem, alternativamente, ser dadas tarefas, por exemplo, despir-se sozinho no outro dia, vestir-se sozinho, pôr a mesa, realizar outras tarefas em casa, logicamente adequadas à idade em que a criança tem. E isto, além de promover a autonomização da criança, o que também é muito importante, ainda ajuda os pais, porque estão a ajudá-los a fazer tarefas que os pais cumpririam sozinhos, ainda promove mais tempo junto dos pais. É também importante que os pais tenham paciência com os mais pequenos, que saibam tranquilizá-los, que reforcem os comportamentos positivos de forma a que estes comportamentos possam surgir mais vezes. Nas minhas consultas, tem surgido com muita frequência a dúvida da importância e malefício dos ecrãs nestas idades. É quase certo que vai haver essa pergunta quando as crianças são pequenas. Nós temos como orientações da Associação Americana de Pediatria, até aos 6 anos, que devemos ter no máximo 1 hora de ecrã não didático durante a semana e 3 horas de ecrã não didático ao fim de semana. E como não didático, eles referem-se ao que não sejam videochamadas com familiares e amigos, onde também estão incluídas as aulas online, ou estes encontros online. Na verdade, os ecrãs têm sido um salva-vidas nesta... Que ouviu uma interferência, não sei se alguém ligou a câmera ou o microfone. Não, já foram. Os ecrãs têm sido um salva-vida nesta pandemia. É muito importante percebermos que os pais em teletrabalho não têm mesmo outra alternativa, muitas vezes. Os ecrãs existem, vieram para ficar e nós podemos usá-los a nosso favor. É muito importante lembrarmos os pais também que este tempo deve sempre ser supervisionado. Se os filhos estão numa divisão com ecrãs, os pais estão noutra divisão a trabalhar, por exemplo, então é mais seguro que estejam a ver desenhos animados na RTP2 ou num outro canal controlado do que estejam no tablet, expostos a YouTube. A RTP2 tem uma programação muito adequada aos mais pequenos, sem risco de eles perderem com vídeos aditivos, como acontece com muita frequência no YouTube. Logicamente, devemos tentar otimizar o tempo disponível para as crianças. Se os pais têm que trabalhar, então porque não permitir que, enquanto eles trabalham, as crianças possam estar a ver bonecos, para que quando acabarem de trabalhar tenham tempo, tenham disponibilidade emocional para brincar com eles. Porque se enquanto os pais estão a trabalhar, os filhos estiverem sempre a requerer a atenção dos pais para brincadeiras, para legos, para desenhos, para atividades que têm que fazer, em que eles sejam menos autónomos, não é? Os pais nem trabalham, nem brincam e acabam por ficar saturados, Catarina, muito cansados. vou pedir que concluas, por favor, comeces a concluir a tua apresentação. Estou a concluir, Paulo, mais Muito obrigado, muito obrigado. Eles depois já não têm a mesma vontade de brincar, não é? É importante também os adultos darem o exemplo e não estarem sempre agarrados aos ecrãs, porque os filhos também vão querer. Claro que a omnipresença destes canais de comunicação, a massificação dos aparelhos para a sua utilização está a alterar a vida de todos, vai alterar a vida de idosos, adultos,
particularmente das crianças e jovens. E não é uma questão de gostar, de não gostar, é uma realidade incontornável. Claro que neste tempo de mudança só pode haver aqui uma regra, que é ter muito bom senso em relação a isto. Agora, ia falar um bocadinho só sobre os professores, falem muito rápido, mais um minuto, que os professores têm um papel de facto muito importante neste confinamento, não só no contacto com as famílias, mas também dar estratégias educacionais, tranquilizar os pais em relação ao desenvolvimento. São também muito importantes porque estão dentro das casas das crianças, nesta telescola, não é? Podem ver a relação familiar, podem ver as casas onde eles habitam e podem sinalizar situações que possam parecer preocupantes. Tenho a certeza absoluta que as crianças vão conseguir recuperar as aprendizagens, vão conseguir aprender tudo que precisam quando voltarem à escola. E este contacto é muito importante para nós tentarmos sinalizar e perceber de alguma forma se há problemas emocionais em casa. Vou terminar só a lembrar aqui muito rápido que a infância é a fase mais criativa dos seres humanos. E como dizia Piaget, os professores não ensinam, eles arranjam modos da própria criança descobrir. E criam situações de problemas. E mais do que nunca vamos aproveitar-nos disso e vamos deixá-los descobrir. Obrigada. Eu agora passo para a professora Teresa Sarmento, apresentando assim muito rapidamente a professora Teresa Sarmento. A professora Teresa iniciou a sua atividade como educadora de infância também, mas depois prosseguiu os seus estudos na Universidade do Minho, com a licenciatura em Ensino de História e Ciências Sociais e posteriormente fez o seu doutoramento em Estudos da Criança, sendo que atualmente a professora Teresa é auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho, pertencente ao Departamento de Ciências Sociais da Educação e ao Centro de Investigação da Criança. E, portanto, tem desenvolvido a sua docência nestas áreas, além de que tem desenvolvido e tem feito investigação sobre a educação de infância, a formação de professores, histórias de vida de profissionais da educação e tem desenvolvido a organização escolar e relação escola-famílias-comunidade. Portanto, os seus projetos passam por aqui. É diretora neste momento do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no primeiro ciclo. Nestas jornadas, a professora Teresa irá falar sobre preservar a participação da criança no processo de educação à distância. Portanto, eu passo a palavra à professora Teresa Sarmento, que tem os seus 10 minutos. Então, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite que me fizeram para estar aqui nesta mesa redonda, ainda que tenha realmente uns vértices um bocado estranhos, e dizer a minha satisfação de partilhar esta mesa com estas oradoras, com estes oradores de diferentes âmbitos. Cumprimentar também as pessoas que estão presentes e com certeza irão enriquecer a segunda parte desta sessão com as suas questões e com os seus comentários. Alguns dos aspectos que eu vou focar, naturalmente vou retomar o que a doutora Catarina esteve já a dizer, porque realmente isto a educação é integrada e mobiliza-se a partir de diferentes áreas de saber, e a psicologia é uma dessas áreas muito importante, tal como a sociologia da infância, a sociologia da educação, a pedagogia, etc. Né? Portanto, há aqui aspectos que são comuns. Pensando nestas questões que nos mobilizam para esta sessão sobre a educação à distância de crianças, sobretudo em idade pré-escolar, desde os 0 até aos 6 anos de idade, que é algo que nós temos vindo já a estudar e ao longo deste ano, e sobretudo a refletir junto de diferentes fóruns, seja com a APEI, com a Associação de Profissionais de Educação de Infância, seja com a outra oradora aqui presente, a doutora Daniela, com quem escrevemos já um texto sobre esta realidade portuguesa, mas também ouvindo muito o que se passa noutros países, particularmente no Brasil. Nós, como sabem, e as educadoras que aqui estão, eventualmente terão muitas delas passado pelo Instituto de Educação, ou pelo CIFOP, ou pelo IEC, pela Universidade do Minho, nos cursos de formação de educadores, e nós, como sabem, nós realçamos muito as questões da participação da criança em todo o processo educativo. Ou seja, entendemos que a criança não é uma mera receptora de conhecimentos, mas é participante no seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento. E temos sobre a questão da aprendizagem uma visão alargada. Para nós a aprendizagem não faz sentido pensar a aprendizagem de conteúdos específicos, académicos específicos, mas é a aprendizagem de uma forma holística, integrada,
a partir do quotidiano, das situações em que vive, das oportunidades que lhe dão as situações por onde passa. E isso não está em causa. Há diferentes situações, há oportunidades, há que saber rentabilizar essas oportunidades. E há que, sobretudo, ajudar e colaborar com os pais nesta perspectiva de verem como é que, a partir do seu cotidiano, como dizia a doutora Catarina, a partir do cotidiano, das rotinas da casa, como é que a criança pode desenvolver alguma aprendizagem. Que sejam aprendizagens naturais, que sejam aprendizagens em todas as áreas emocionais, motoras, e as motoras são muito importantes porque os estudos que têm saído têm chamado muita atenção para os problemas que estão a ter as crianças pelo facto de estarem demasiado confinadas e efetivamente confinadas, ou seja, de estarem muito paradas dentro de casa. E aí chama a atenção, através de diferentes meios, têm acesso aos trabalhos do professor Carlos Neto, que ele tem trabalhado muito neste período, a chamar a atenção para deixem as crianças brincar, deixem as crianças correr, as crianças precisam de se movimentar, porque é através muito do corpo que a criança faz a aprendizagem. E neste processo é preciso que seja dada à criança a possibilidade de continuar a ter voz, ou seja, a expressar-se, a traduzir as suas vontades, a traduzir o seu interesse e as suas iniciativas. Desculpem lá, estava aqui este abaixo, as suas iniciativas e a fazermos aquilo que nós chamamos a escuta sensível da criança. Ou seja, ouvirmos o que a criança e o que a criança nos quer dizer, ainda que a criança nos tenha algo a dizer e não seja expresso por palavras. Porque há muitas crianças que expressam, como diz Malaguzzi, há muitas linguagens na criança. E é isso que nós temos que ajudar os pais, que são os interlocutores mais diretos e mais próximos da criança nesta altura, a tentarem perceber o que é que a criança nos quer dizer. Qual é a visão que esta criança está aqui a transmitir? A doutora Catarina realçou uma criança que entendia o Covid como uma grande bola, não é? Rodeada de, penso eu, de flores ou de outra coisa. E no ano passado uma estagiária relatava-nos também uma situação de, até achava que o seu filho estava bem, parecia equilibrado, parecia que as coisas, que estava a aceitar bem a situação, e em determinado dia foi encontrá-lo a chorar convulsivamente. E depois, assim, sem nenhuma causa próxima, imediata. E quando a mãe, neste caso, que para nós estagiária, conseguiu aceder ao que ele queria dizer, a criança começou a dizer que tinha imenso medo que a sua mãe morresse. Que só ouvia falar em mortes, e então tinha imenso medo que a mãe ia morrer porque era adulta. Não é? E é isto que nós temos que tentar perceber. As crianças, como nós costumamos dizer, são esponjas, apanham os sentidos e as mensagens que estão no contexto, não é? E depois naturalmente são competentes para muitos aspectos e também muitas vezes são competentes emocionalmente no sentido de esconder as suas próprias emoções. Isto é que é preciso realmente nós, né, ajudarmos os pais a perceber, a estarem atentos o que é que a criança nos está a querer dizer nesta altura e também a dar sentido ao que a criança nos está a dizer. Não é ouvir por ouvir e deixar passar, é realmente, efetivamente, valorizar o que a criança diz. Neste aspecto, também, nesta altura, é central valorizar as interações. E as interações dentro de casa, com os elementos que estão dentro de casa, mas também estar atento a que as crianças, sobretudo aquelas crianças que têm frequência de creche e de jardim de infância, podem ter saudades, e muitas têm saudades das suas educadoras, dos seus amigos. E o artigo que nós escrevemos, atribuímos exatamente a frase dita por uma criança, a Madalena, que há um ano atrás, às tantas, maio, junho, uma criança de 2 anos e meio, que na sua linguagem ainda muito infantil dizia quero a minha Sheila, quero os meus amigos. Ou seja, quero a minha Sheila, que é o nome da educadora, quero os meus amigos. A criança sentia falta dos amigos. E nós temos, enquanto educadoras, e muitas vezes educadores que estão diariamente à frente de um ecrã a falar com as crianças, a falar com as famílias, tem que se arranjar estratégias de comunicação e que hoje há várias possibilidades, seja através do computador, seja através do WhatsApp ou de outras formas, de se encontrarem formas das crianças efetivamente poderem recuperar essas interações. Deixem-nas falar,
Arranjem estratégias, a doutora Daniela vai com certeza falar em algumas das estratégias possíveis para facilitar, viabilizar esta socialização, esta interação das crianças entre si, muito importante, e também das crianças com os adultos significativos, seja com os pais, com quem estão, naturalmente, seja também com os educadores, que não estando presentes têm outra forma de se fazerem presentes. Como nós sabemos, a aprendizagem da criança é feita essencialmente a partir do brincar. O brincar é a atividade natural da criança, a partir da qual ela faz as aprendizagens mais significativas. Vou pedir que depois comece a concluir, está bem? Muito obrigado. Eu passo muito depressa. Mas o brincar é realmente muito importante e, portanto, eu vou só explorar aqui este bocadinho. Portanto, nós estamos constantemente a dizer que as crianças não têm tempo para brincar. As crianças, há até o Michael Apple que diz que os adultos são ladrões do tempo da criança. Nós sabemos que a sobreposição de tarefas nos limita os pais, as famílias, a garantirem que a criança tem tempo de brincar. Ora, nós estamos num tempo que é possível que as crianças brinquem, que as crianças possam usufruir do seu tempo, que possam explorar a partir exatamente do que têm em casa, a partir da brincadeira que podem fazer com os outros. Que esta é a forma de aprender a aprender. E sempre valorizando muito a questão da autonomia da criança. Porque a autonomia vai permitir também o desenvolvimento da criatividade, que é extremamente importante para todo o processo educativo. E a autonomia é, nas atividades que os educadores fazem com as crianças à distância, não é dizer à criança, dar uma indicação para a criança pura e simplesmente responder, mas é ajudar, é criar oportunidades e ajudar os pais a perceberem como é que podem pôr a criança a fazer, por exemplo, desenhos. Não fazer um boneco, uma roda e dizer pinta lá dentro, mas olha, não queres fazer um desenho das casas que vês ao lado, dos teus brinquedos, seja do que for, um desenho livre a partir do qual a criança possa explorar. E além da questão do desenho, desta atividade, em todas as outras, criar oportunidades de exploração livre da criança a partir das atividades, das rotinas do cotidiano. Sempre na perspectiva da corresponsabilização educativa entre educadores e pais, naturalmente. Muito obrigado, professora Teresa. Aqui uma continuidade aqui, uma sequência perfeita com a doutora Catarina Amaral. De facto, aqui a reforçar depois os motos que a doutora Catarina deixou e que deu para continuar, e tenho a certeza que a oradora seguinte, a doutora Daniela Silva, a quem eu peço, entretanto, que ligue a câmara, que irá agora sim dar continuidade também agora à parte mais prática propriamente dita do que a professora Teresa acabou de dizer. Eu passo a apresentar a doutora Daniela Silva, educadora de infância de base, e entretanto foi doutoranda, é doutoranda neste momento em estudos da criança na Universidade do Minho, dedicada à questão da pedagogia na infância em contextos de educação dos 0 aos 6 anos. É pós-graduada no curso de aperfeiçoamento sobre as ciências do bebê e da família na Fundação Brasilton, e tem vindo a desenvolver, tem sido formadora em várias áreas, em vários cursos de educação de infância, pedagogia e coordenação. Atualmente exerce funções como diretora técnica e pedagógica na Associação Gerações, em Vila Nova de Famalicão. Tem uma extensa formação em várias áreas diferentes e internacionalmente, em França, em Itália, e atualmente também é consultora na área de educação e pedagogia da infância e mentora do projeto Mais Infância. Portanto, com certeza tem aqui um leque de conhecimento que será muito útil a quem nos está a ouvir. E, portanto, doutora Daniela, bem-vinda e passo-lhe então a palavra. Obrigada, Paulo, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e vamos então ver se eu respeito o meu tempo. Então, de facto, eu acho que já tivemos aqui contributos muito importantes. Eu queria apenas, antes de mais, situar duas questões, que é, quando falamos em boas práticas, que é aquilo que me convidaram e sugeriram para hoje partilhar também com vocês, falamos de que boas práticas, de que ponto de vista?
E queria-vos dizer, antes de tudo, que eu situo-me sempre naquilo que são as práticas pedagógicas participativas, onde o brincar, que já foi falado, é central, onde partimos e tomamos em consideração aquilo que é o superior interesse da criança, o bem-estar dos profissionais e as necessidades das famílias. E eu acho importante fazer este ponto de situação para dialogarmos criticamente sobre algumas das práticas que têm sido partilhadas e que nem sempre são boas práticas, e sobre isso poderemos falar depois no debate. E também dizer-lhes que não devemos e temos que ter esse cuidado nas instituições, às vezes por pressões externas, olhamos um conjunto de ideias e de boas práticas e tomámo-las como receituários. E isso não pode acontecer, porque o que é uma boa prática numa organização pode não o ser noutra. As estratégias, as dinâmicas não podem ser implementadas taxativamente, porque os grupos, as crianças, os pais e os profissionais, os contextos são diferentes. E eu queria fazer esta ressalva para então fazer a minha partilha com vocês. Aquilo que já há um ano atrás eu comecei a dialogar com muitos educadores sobre o que é que poderia ser a nossa ação prática durante o confinamento. Achávamos nós que há um ano atrás aquele seria o nosso único confinamento. Esse diálogo começa sempre com uma questão, que é: qual é a nossa missão? E talvez em tempos de confinamento a nossa maior missão seja alimentar a interação e a relação. Seja pensar de que forma podemos apoiar as crianças e as famílias. Como podemos reforçar esta relação entre pais e crianças, pais, crianças e instituições, e a partir daí, a partir desta questão, qual é a nossa missão, há de facto muitas instituições e muitos educadores a desenvolver práticas de elevada qualidade. Como é que os educadores com quem eu tenho estado em diálogo começam e desenvolvem estes seus projetos no confinamento? Começam no diálogo com as famílias, seja através de um e-mail, seja através de um encontro online, seja através de uma carta, de um registro, perguntando aos pais e dizendo aos pais algo tão simples como: estamos em confinamento, vamos ficar afastados fisicamente, como é que nós os podemos ajudar? Como é que eu, educadora, posso ajudar a sua família a superar e a atenuar algumas das dificuldades do confinamento? Isto porque, em educação de infância, nós não podemos falar em ensino à distância. Nós estamos a falar em educação, não em ensino de conteúdos e de um currículo, e, de facto, as relações, as interações e o brincar estão no centro do que é a educação de infância. E é a partir daqui que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem. Então, partindo desta escuta das famílias, seja através de um encontro online, seja através de um e-mail, de um sistema de comunicação que as educadoras tenham com os pais, escutaram-se as famílias, tentou-se perceber quais eram as necessidades das famílias. E se há famílias que nos disseram: olha, eu gostava que me desse ideias de atividades para fazer com o meu filho durante o dia, também há famílias que disseram: eu não tenho tempo para nada disso. E eu estou em teletrabalho, eu não consigo, por favor, não me envie mais atividades porque eu não dou conta. E é importante que os educadores tenham isto em atenção e, partindo desta parceria com as famílias, cada educador desenvolveu o seu projeto, ou seja, os vários educadores com quem eu vou estando em diálogo não desenvolvem todos o mesmo tipo de estratégias. Há educadores que fazem encontros diários online com as crianças, há educadores que fazem apenas encontros semanais. Atenção às idades, aos interesses das crianças, à disponibilidade das famílias. Eu tenho uma pessoa próxima que tem um filho no primeiro ciclo, uma filha em creche e uma filha em jardim de infância. E ela dizia: Daniela, não aguento mais, porque a educadora de creche quer me ensinar a eu ensinar a minha filha a falar. A educadora de jardim de infância quer que eu ensine os números e as letras à minha filha. E ainda tenho a mais velha, o mais velho no primeiro ciclo, a quem eu tenho que dar apoio para a aprendizagem de um currículo. E, de facto, nós temos que ter muito cuidado e temos que nos posicionar sobre qual é o nosso papel enquanto educadores de infância, mais do que nunca. Qual é o papel da educação de infância? E então, há educadores que estão a fazer efetivamente encontros online, e estes encontros online são fundamentais para manter a relação
com as crianças e entre as crianças. Eu lembro-me do meu filho, é interessante porque eu vivo este processo como profissional e como mãe. Há um ano, no primeiro confinamento, eu tinha um filho de 2 anos a fazer quase 3, de 1 ano a fazer quase 2, desculpem, e agora, neste momento, tenho um bebê de 4 meses e o mais velho quase a fazer 3 anos. Ou seja, e eu lembro perfeitamente do meu filho no primeiro confinamento de me falar dos amigos da sala, de que queria ver aqueles meninos, e de facto isso era a prioridade. E é aqui que os educadores têm que estar atentos. Quais são as necessidades a que temos que dar resposta? E estes encontros online são fundamentais, mais do que para ensinar conteúdos, para reforçar e valorizar a relação. E muito cuidado com aquela questão de os encontros online, são de 1 hora ou são de 2, são do tempo que for necessário e que a criança estiver predisposta e a família a estar presente. Ainda na semana passada, no encontro online da sala do grupo do meu filho, nós tivemos 30 minutos e ao fim de 30 minutos saímos, porque o meu filho já não estava envolvido naquela proposta, naquele encontro. Então, com toda a delicadeza, saímos, e é esta a abertura que nós, educadores, também temos que dar às famílias. O que nós lançamos são propostas e são desafios que cada família vai acolhendo na medida das suas possibilidades. Outra estratégia que também tem sido muito discutida é o envio de materiais para casa. E há aqui, de facto, algumas boas práticas. Olhem, há educadoras que olhando o que são os interesses dos meninos do seu grupo, pegaram nos materiais de sala, distribuíram-nos em caixas, em pequenas sacolas, em pequenos sacos e ofereceram estes materiais para irem como empréstimo provisório para casa. Ou uma história, que é a história que a criança gosta mais de ouvir na creche ou no jardim de infância, ou um jogo de blocos de madeira, ou o material da expressão plástica, e as crianças não receberam em casa todas o mesmo material. Cada criança recebeu algum material da própria instituição, de acordo com aquilo que são os interesses. E isto foi sempre dialogado com as famílias. Como, por exemplo, há educadoras, há instituições que esvaziaram as bibliotecas das creches e dos jardins de infância e os livros das histórias vieram para as casas das famílias, também para alimentar esta relação, esta imaginação e esta fantasia. E há esta partilha de recursos também entre as instituições e as famílias. Por outro lado, com crianças mais pequeninas, colocou-se muito esta questão do ecrã, que a doutora Catarina falou. Só que nós temos que atender, de facto, ao momento que vivemos, que também é um momento excepcional. E sobre isso eu já não vou dar exemplos, porque, de facto, a doutora Catarina abordou essa dimensão. Apenas dizer-lhes que, em relação aos mais pequeninos da creche, muitas vezes, e como as crianças ainda verbalmente não comunicam de forma tão perceptível para nós, eles comunicam. Comece a concluir, está bem, Daniela? Então, como eles não comunicam oralmente de forma tão perceptível, comunicam, mas não oralmente de forma tão perceptível, são os pais que nos ajudam nesta comunicação. Então há pais que dizem, o meu filho está a tentar cantarolar uma canção, eu só percebo o gato e o peixe. Então há educadoras e auxiliares, porque é importante envolvermos todas as equipas, que gravaram as canções preferidas das crianças, que gravaram os jogos preferidos, as histórias preferidas, e estão nesta relação com as famílias, ou seja, aquilo que é, digamos assim, enviado ou disponibilizado lá para casa, é em função do diálogo que é feito com as famílias, e por isso há muitos educadores a terem encontros online só com os pais, à noite, depois de deitarmos os filhos, ao fim de semana, para ouvir e escutar as famílias. E termino então com 3 tópicos que queria mesmo partilhar. Apesar de eu estar a partilhar boas práticas, eu acho que não devemos negar ou ocultar o menos bom. É preciso estarmos atentos aos sinais de tristeza, de solidão, aos pais que nos dizem que não são capazes, que não aguentam mais. E se nós, educadores, não temos recursos para apoiar, temos que procurar redes de apoio, nomeadamente colegas da área, pessoas da área, dos nossos colegas que estão aqui hoje.
Por outro lado, as equipas. É importante que as organizações trabalhem bem em equipa. E como não dá tempo para muito mais, terminaria só com esta questão. E os pais que não participam e as crianças das quais deixamos de ter notícias? É preciso entrar em contacto, é preciso garantir que as crianças estão bem. E se não estão bem, é preciso ter coragem e atuar e ativar as redes de apoio. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, Daniela. É sempre um gosto ouvir-te. Mais uma vez, é uma pessoa com quem eu tive o privilégio de trabalhar no início da minha carreira, portanto, já lá vão uns bons anos, e é sempre um gosto ouvir a Daniela falar. Portanto, aqui com questões extremamente pertinentes também. Está a ser muito curiosa aqui esta sequência perfeita entre as várias comunicações que estão a ser feitas, e entretanto vamos já passar também para uma estimada colega minha, a doutora Beatriz Moura, que também trabalha na Clínica Min comigo já há vários anos, e portanto quem eu conheço, a qualidade do trabalho também que é excepcional, que é psicóloga da infância e adolescência. Fez a sua formação em licenciatura e o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Entretanto, também fez pós-graduação em Neuroeducação e formação também na área da avaliação neuropsicológica, tendo vindo a aperfeiçoar e a desenvolver vários cursos na área das práticas parentais, das dificuldades de aprendizagem e da perturbação de hiperatividade, déficit de atenção. E, portanto, com um trabalho muito extenso já ao longo de alguns anos, com escolas, com professores e com as questões da parentalidade também, e tem vindo a dinamizar também programas de educação parental. Portanto, a doutora Beatriz Moura, a quem eu peço, entretanto, para ligar a sua câmara, vai-nos falar das rotinas e a importância da sua manutenção para as crianças. E eu passo a palavra à doutora Beatriz. Bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Paulo, obrigada pela apresentação. Efetivamente, antes de começar, deixem-me dizer que o tempo de antena que temos é efetivamente muito curto para as temáticas que estamos a falar hoje. Efetivamente, a conversa está a ser muito interessante. Eu vou-me tentar, apesar de ter aqui muitas variantes que eu gostava de falar quando falo nas rotinas, vou tentar ser o mais sintética possível para depois darmos espaço para o debate. Então, eu vou pegar aqui já no que a doutora Daniela acabou por falar, e muito bem, não é? Que é na missão dos profissionais de educação de infância. E aquilo que eu vou dizer é que essa missão que os profissionais de educação de infância têm agora, não é só de agora, nesta situação de pandemia, já antes tem um papel fundamental na relação, na interação, na comunicação com as famílias, que são a parte integrante do desenvolvimento, do bem-estar e da aprendizagem das crianças. E, portanto, isto daqui leva-nos para um ponto que é a comunicação, ok? Portanto, a comunicação entre os educadores, entre as instituições e as famílias não é também um tema novo para a fase que vivemos. Aliás, é um tema que eu já dei muita formação em instituições, e o Paulo também sabe do que estou a falar, não é? Sobre aqui como é que deve ser feita e que estratégias e como é que deve ser trabalhada esta comunicação entre os educadores e a família, porque efetivamente é um passo fundamental para o trabalho que o jardim de infância tem que fazer com as crianças. Se já até agora o era, agora passa a ter um papel quase que de prioritário para aquilo que nós queremos trabalhar ou que será importante nesta fase. E então, nesta comunicação, o que é que eu vos queria dizer? Eu vou falar da minha prática clínica, de acompanhamento a muitas famílias e também da comunicação que continua a ser feita com os professores e os educadores dos meninos que nós acompanhamos cá. Existem algumas instituições que, nesta fase de confinamento, estão a confundir comunicação com a prescrição de atividades e de tarefas para as famílias. Atenção,
Isto não é uma crítica. Todas as práticas são válidas neste momento em que todos nos estamos a organizar, em que aquilo que também é pedido aos educadores é uma exigência muito grande e é uma tarefa para o qual não estavam preparados. No entanto, o que é importante, ou melhor, das primeiras estratégias que eu quero passar para vocês, educadores, é precisamente esta. A comunicação é fundamental ser feita nesta fase com as famílias. De que forma? Então, nós temos famílias, como já foram ditas por todos os meus colegas oradores, com realidades distintas, com necessidades distintas e com expectativas distintas face ao papel do jardim de infância e da educação pré-escolar. Então, a Daniela deu uma sugestão perfeita, que é como é que então o educador pode ajudar as famílias nesta fase. Isto pode ser feito por um e-mail, por uma mensagem. Portanto, o recolher, o avaliar as necessidades pode ser feita destas formas. Uma simples mensagem, um e-mail ou uma videochamada. Eu compreendo perfeitamente que a quantidade de crianças que vocês têm nas vossas salas e ainda assim aliar o papel, não é, da vossa vida pessoal, da vossa vida familiar com aquilo que nós estamos a dar enquanto estratégias profissionais, eu sei que é complicado de acatar todas estas orientações. No entanto, se nós consideramos que estas são as boas práticas, podemos ficar a refletir nelas de como é que as podemos fazer de forma que também muitas vezes facilite o nosso trabalho. Então, se eu conseguir fazer e recolher, fazer uma boa avaliação das necessidades das famílias para perceber as expectativas, para perceber as realidades, se calhar é mais fácil eu adequar as tais tarefas, atividades e desafios que podem ser enviados para casa e enquadrados então nas rotinas, como eu já vou falar. Nesta comunicação que tem e que é muito importante ser feita com as famílias ao recolher as necessidades, também é importante ouvi-las. Aquilo que neste momento as famílias mais precisam é de sentir ouvidas, acolhidas, respeitadas e não julgadas naquilo que têm sido os desafios que lhes têm sido colocados. É preciso, enquanto educadores, ou seria importante enquanto educadores, nesta comunicação com os pais, ajudá-los um bocadinho na teoria da aceitação. É importante que vocês nesta fase não vão conseguir fazer tudo bem. Não vão conseguir assumir todas as tarefas enquanto profissionais, enquanto pais e às vezes com crianças com necessidades e realidades diferentes em casa, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto seres sociais. E também é importante aceitar de que vão fazer ou que vão ter que priorizar nesta altura determinadas coisas. E que mesmo naquilo que eu já vou falar, que é muito importante, que são as rotinas, também, atenção, é importante que quando não conseguem cumprir aquilo que são as boas práticas das rotinas, também saibam aceitar que isso não é extremamente prejudicial para a criança. E eu agora estou a tocar já num ponto que também a professora Teresa e a doutora Catarina, inclusive, falou, que é depois esta dificuldade em eu aceitar que não estou a conseguir fazer o melhor para o meu filho, enquanto rotinas, enquanto tarefas, enquanto atividades, enquanto tempo de brincadeira ou de atenção, cria-me e gera-me, enquanto pai, enquanto mãe, níveis elevadíssimos de stress, de ansiedade e de reatividade. E estas transferências que são inevitavelmente feitas para a criança são muito prejudiciais. E, portanto, ajudar os pais neste processo de aceitação de que este momento é difícil e atenção, se vocês não conseguirem fazer tudo isto, se falharem aqui, se a rotina falhar, calma, nós vamos todos ajudar-vos a superar estas fases. Eu acho que as famílias estão sedentas de ouvir isto. E eu falo também pela prática clínica, não é? E por aquilo que eu vejo em gabinete. E, portanto, enquanto educadores, peço-vos que façam uma reflexão sobre isto e sobre estas conversas e esta comunicação e esta escuta ativa e esta aceitação, que é preciso ajudar estas famílias que estão a enfrentar desafios complicadíssimos ao nível da saúde mental. Atenção, a saúde mental vai sofrer graves alterações
por toda esta conjuntura. Ainda não temos grande estudo, portanto, o estado de arte sobre o impacto da pandemia ainda é muito pouco, mas teremos um processo difícil. Como sei que o meu tempo deve estar na reta final, deixem-me só então concluir com mais algumas estratégias para não ficar com a sensação de que não disse nada em termos práticos. Portanto, a questão da comunicação com a família, a questão da escuta ativa, da aceitação, de ajudar as famílias, e os educadores também têm um papel em auxiliar os pais nos sinais de alerta. Mais importante do que outras coisas que já foram faladas, sem descurar essa importância, é: atenção, como é que as crianças estão a comunicar com vocês? Que emoções? De que forma é que elas se estão a exprimir? Como é que tem sido o comportamento delas? Como é que tem sido o sono? Alterações no padrão de sono? Alterações no padrão de alimentar? Isto são tudo formas, as tais regressões de comportamento, como a doutora Catarina falou, isto são tudo formas de nós tentarmos entender qual é a percepção da criança sobre a fase em que vivemos, dos medos que ela está a ter, das angústias e da ansiedade, para poder, enquanto família, trabalhar e desconstruir isso com elas. Tudo isto que eu já estou a dizer são rotinas de saúde mental muito importantes. E tal como qualquer rotina, e como vocês sabem, as rotinas são importantes porque nos dão segurança, dão-nos previsibilidade, são fundamentais e causam bem-estar em qualquer ser humano. Portanto, falamos de crianças, de adolescentes, mas também de adultos. E seria importante, então, explicar aos pais e ajudá-los neste processo, ou seja, a hora de deitar, a hora de acordar, como é que está a ser? Está a manter mais ou menos a rotina de dia de aulas? Ou está a ser sempre a rotina de fim de semana? Ou não há rotina? A higiene pessoal, o vestir, que trabalham, que estimulam competências da própria autonomia da criança. Como é que está a ser feito? Houve regressões? Há mais resistência? A criança quer se vestir? Não quer se vestir? Agora pede aos pais para vestir? Como é que estão essas áreas? A leitura, não é? O tempo da leitura, que já devia ser uma rotina implementada, não só nestes momentos, mas continua a haver tempo para a leitura. Interesse da criança para a leitura. Beatriz, vou pedir que concluas logo. Estou mesmo na reta final. E depois, em termos de, então sim, de atividades e desafios que os educadores podem dar para alguns conteúdos do pré-escolar, ajudar aos pais que têm pouca disponibilidade, seja ela emocional, seja de tempo durante o dia. Ok, muito bem. Olha, sabe que até pode enquadrar este jogo que eu lhe dei, ou este desafio, enquanto está a cozinhar. Enquanto está a cozinhar, enquanto está a limpar, a arrumar a casa, a dobrar a roupa, a apanhar a roupa no estendal, leva as crianças para a sua beira, envolva-as na atividade e veja e trabalhe isso com elas. As cores da roupa, as texturas do arroz, da massa. Vamos contar o grão de bico. Portanto, não quer dizer, e não me interpretem mal, quando eu falei há bocado na prática da prescrição de tarefas e de atividades, elas podem e devem ser feitas, mas sempre com a possível adequação àquilo que são as rotinas da família, ensiná-los a enquadrar nas rotinas da família. Isto parece-me efetivamente as maiores necessidades neste momento. Vou então terminar, porque tenho a certeza que teremos mais espaço para conversa. Muito obrigada, Paulo. Até já. Muito obrigado, Beatriz. Sei, porque também estou na área da psicologia infantil, não é? Que teríamos muito mais para dizer, e eu acho que nesta oportunidade seguinte da mesa redonda que vamos ter, que iremos ter a oportunidade de explorar mais a fundo, porque acho que todos nós, os 4 oradores terão, as 4 oradoras terão a oportunidade de voltar a reforçar alguns pontos, ou a aprofundar mais alguns, consoante as questões forem surgindo. Portanto, a partir deste momento, podem já poderiam ter começado antes, mas podem começar a escrever as vossas questões também no chat. De qualquer forma, eu faço aqui o encerramento desta primeira parte. Depois, antes do encerramento final, eu vou fazer aqui um pequeno resumo da comunicação de cada um, dentro daquilo que me é possível, que eu consegui desta informação toda reter, e que foi muita coisa importante. Se me permitem, enquanto não colocam questões, eu tinha aqui uma questão que por vezes me tem chegado por parte de educadores e que vai ao encontro do que a doutora Beatriz falou e que eu acho que é importante retomarmos. Algumas educadoras perguntam-me se eu acho necessário ou importante enviar uma planificação de atividades aos pais.
E eu tenho sempre dito que não. Que não. Uma coisa é quando estamos na instituição e essa planificação está exposta num painel ou é partilhada numa plataforma de comunicação. Mas aí a planificação está como uma estratégia de comunicação da educadora com os pais. Agora, partilhar em tempos de confinamento uma planificação para os pais saberem que atividades têm que fazer com os filhos para desenvolver determinada área ou determinada aprendizagem, não me parece que esse seja o caminho. Porque os pais não são professores, os pais não são educadores, e mesmo que até o sejam do ponto de vista profissional, como o meu caso, nós estamos em confinamento em casa com os nossos filhos numa relação de parentalidade, estamos como pais e não como profissionais. E por acaso eu tinha precisamente essa questão, não houve tempo para abordar, mas eu acho que é importante retomar, porque senão vamos enviesar e deturpar aquilo que de facto é o prioritário. E não é que o façamos por mal, realmente. Às vezes até o fazemos com a melhor das intenções. Às vezes, como educadores, até o fazemos para, desculpem-me a expressão, mostrar serviço, mostrar trabalho. Mas há outros caminhos que se podem percorrer e por isso aproveito e respondo já a esta questão que tem chegado muitas vezes, e se vocês também quiserem acrescentar algum contributo, estejam à vontade. Muito obrigado. Eu vou terminar colocando na minha boca aquilo que estamos a ler no chat, que no fundo é o agradecimento dos participantes, enaltecendo a qualidade dos oradores e da exposição que fizeram e dos momentos de partilha que proporcionaram. Eu penso que essa é a melhor forma de terminarmos e ficarmos de facto com esta sensação de ter procurado, com humildade, mas com todo o empenho, contribuir para que possamos evoluir mais um bocadinho, dar mais um passo, porque os tempos que vivemos são difíceis, vão continuar a ser difíceis, vão continuar a exigir muito de nós, a exigir muitas vezes aquilo que nós nem sabíamos ser capazes de fazer, mas que vamos ter que fazer. Bom trabalho para todos, bom fim de semana, muita saúde e voltaremos a ver-nos em breve. Muito obrigado.